Chegando então o tentador, disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Filho de Deus aqui, a implicação desse título usado pelo tentador é que Jesus ele tem a sua origem em Deus e mantém uma relação especial com o Pai, tanto divino, a despeito das ideias que Satanás desenvolveu, e realmente ele usa a palavra que tudo indica que ele conhecia, porque de onde ele veio, lançado da presença de Deus por causa da arrogância, da soberba, e nós temos aqui uma condição que indica que quando ele estava provocando ali Jesus, podemos pensar que era dúvida, ou podemos pensar também que ele querendo desviar Jesus da trajetória da obra messiânica dele, da salvação. E o texto ele nos mostra que Jesus entendeu. Então ele diz para aquele tentador que nem só de pão vive o homem. É interessante que nessa tentativa de provocar Jesus para fazer um milagre inútil, para impressionar, ou para autenticar uma identidade que o próprio Jesus tinha, e seria algo talvez que não cumpriria o objetivo. Aí nós temos então uma compreensão de que ele vem com uma narrativa, uma forma de tentar, e usando até a palavra, porque ele disse que estava escrito, ou seja, ele usa a palavra para agredir Jesus. E Jesus então responde: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é uma citação lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. A citação se baseia numa condição de Israel no deserto, onde o povo padeceu fome e onde foi necessário que Deus fornecesse certo tipo de pão. Por essa causa nós temos alguns intérpretes que acham que Jesus dá a ideia de que Deus forneceria pão para ele, de maneira semelhante àquela que foi feita lá no deserto. O texto, porém, não parece indicar tal coisa. Outro sim, nota-se que a ênfase recai sobre o fornecimento de pão de qualquer tipo, e sim sobre outra realidade. Então Jesus mostra que o pão que o homem precisaria não é este pão semelhante ao maná, e nem aquele que, naquele momento, tudo indica que Jesus ele tinha ficado muito tempo em jejum e que teria fome, o que justificaria ele fazer o milagre. Mas ele está falando aqui de algo que é muito mais importante. Ele está falando aqui de valores não físicos, ele está falando da palavra de Deus, ele está falando da orientação à vida de Deus, da qual participamos, o verdadeiro pão espiritual. É esse pão que vem de Deus, é uma dádiva feita a nós, homens. O homem viverá desse pão, participará da vida verdadeira, eterna. Quando recebemos a herança do pecado dos nossos pais e a nossa inclinação e nosso distanciamento de Deus, perdemos então a bênção da nossa origem. Mas por um homem Adão entrou o pecado, mas por Jesus Cristo veio a graça que superabundou o pecado. Ela sobrepôs o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Toda palavra significa o arranjo de Deus com os homens, pelo qual Ele dá a vida. Deus é a provisão da vida eterna para os homens, com um propósito, onde Ele realiza uma doação. Esta é a vida real.
O pão físico, símbolo do mantimento da vida física, é somente um pequeno detalhe na existência do homem. É claro que Jesus conhecia bem essa realidade e ele estava mostrando para o homem que havia um outro pão. E ele mesmo se coloca como o verdadeiro pão que desceu do céu. E quem deste pão comer nunca terá fome. Jesus se coloca como a água da vida, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Jesus tinha tais conhecimento e ele usava para mostrar aos homens que havia algo muito mais importante. Então, quando tentado, nós devemos estar cientes de que a vitória sobre a tentação nos trará o benefício da graciosidade de Deus sobre a nossa herança eterna, tanto a vida eterna como a vida satisfeita na presença de Deus. Isso é muito importante, porque entender essa verdade fundamenta um sentido para a vida. É interessante que após esta etapa da tentação, o diabo ele leva Jesus à cidade santa e sobre o pináculo do templo é feito outro tipo de provocação. Agora sempre a palavra de Deus usada. É isso que precisamos estar atento. A palavra de Deus é o poder, é a espada, é a armadura que temos de Deus para vencer as ciladas do diabo. É só no poder da palavra que conseguimos vencer todas essas coisas. Novamente, então, o diabo levou Jesus a um lugar muito alto e montou todas as riquezas. Olha, as provocações, as tentações, elas foram pontuais. A glória do mundo, o pão que havia basicamente a primeira necessidade da sobrevivência, o alimento. E temos também colocar Deus em prova, quando manda que Jesus lançasse, e o diabo usa, né? Porque Jesus não passaria por tropeço, que viria anjos para socorrê-lo. Jesus resiste a tudo isso na maior tranquilidade, resistência espiritual, sem qualquer sensacionalismo. Por quê? Porque a vida de fé é desta forma mesmo. Inclusive a Bíblia fala que os sinais são para os infiéis. Porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. O que nós podemos ter certeza é que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus entrando no coração do homem faz uma tremenda diferença em sua vida, porque ela dá norte, ela nos orienta, ela é pronta. A palavra de Deus ela é apta para nos levar a ter um bom discernimento, nos exortar, nos corrigir, nos fazer pronto, preparado para toda a boa obra, ou seja, para toda aquela intencionalidade de Deus, pelo próprio Espírito dele, nos governando na palavra que nós enchemos o nosso coração e alimentamos esta promessa e podemos descansar nela. A palavra de Deus é o segredo da vitória do povo de Deus. E que esta palavra encha o teu coração. Examinar a Escritura, porque vós cuidardes nela ter a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E vai, Jesus,